Prezadas amigas, prezados amigos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. O quanto não vale essa paz, o quanto não vale a aquisição da serenidade, a aquisição da benevolência, dos bons sentimentos para com os outros, né? Não importa se os outros gostam ou não de nós, nós estaremos sempre felizes por termos sempre bons sentimentos para com os outros. E é o que nós buscamos através do estudo que fazemos. Realizar a nossa reforma íntima, expulsar de nós todos os sentimentos que sejam opostos ao amor e à caridade, para permanecermos fiéis a Jesus, levando aos outros sempre a boa vontade, sempre o carinho, a compreensão, o auxílio. Isso não nos deixará muito bem e felizes, mesmo que os outros algumas vezes nos atirem espinhos? Sim. Então, eis a nossa busca. Nós queremos caminhar com serenidade, sem tristeza e com alegria, sem algazarra. E no estudo de hoje, nós trouxemos a 20ª obra, Luz da Esperança, e para estudo, capítulo 7, Veneno Sutil. Vejam bem, no nosso nível evolutivo, ainda um tanto pequeno, nos é difícil a manutenção constante do nosso equilíbrio emocional, a manutenção da nossa harmonia. Primeiro que nós temos que nos libertar de todo ressentimento, e o que é mais difícil, nós devemos efetivamente perdoar de coração. Por quê? Porque qualquer resquício de mágoa em nós nos envenena, nos entristece e segue paulatinamente nós seguimos com aquele resquício de mágoa, ou aquele resquício de mágoa segue paulatinamente vencendo as nossas forças morais quando nós agimos então nas nossas relações sociais ou familiares com atos de desamor, com falta de caridade, agimos com raivas ou outros sentimentos negativos. E mais, para piorar o quadro, às vezes pessoas que se dizem boas, sabendo das nossas dificuldades nos nossos relacionamentos, num relacionamento ou noutro, sabendo do nosso chamado temperamento forte, o que elas fazem? Nos envenenam com relação a essa ou aquela pessoa para nos isolar de maneira a nos ter às mãos. Ora, o que nós devemos fazer então? Nós devemos vigiar os nossos ouvidos, porque a palavra nociva, relativa à imperfeição dos outros, pode, além de nos levar a um ato de desamor, a uma falta de caridade para com alguém, pode nos levar a graves distúrbios de comportamento. Por quê? Porque o ressentimento contra alguém, a mágoa contra outra pessoa, pode nos levar à suspeita, pode nos levar à separação, e de modo que nós simplesmente estamos alimentando a ideia hipnótica daquela pessoa que deseja nos afastar dos outros, tramando contra o nosso próprio progresso. E essas pessoas que assim nos influenciam, fazem por conta própria ou às vezes através de obsessores muito cruéis e obstinados. Ora, o que nós devemos fazer num caso ou noutro? Esquecer o mal que nos fazem por desequilíbrio ou por qualquer outra razão. Por quê? Porque se a pessoa está desequilibrada ou desnorteada, ela é digna de compaixão. Pensemos bem, se uma pessoa fala mal do outro para nós, o que será que fala de nós na nossa ausência? Se realmente nos estima, como diz que estima, ela devia nos auxiliar, ela nos devia trazer alegria, palavras de beleza, auxílio, conforto, carinho, e não, como diz Joana de Ângeles, o lixo mental ou sentimental relativo a vidas alheias. Porém, se ela
elas dizem que nos estimam, mas não demonstram essa estima e trazem lixo mental ou sentimental e nós criamos ressentimento com relação a essa ou aquela pessoa de quem elas estão falando, esse ressentimento demonstra uma insegurança nossa. Por quê? Porque se nós estamos agindo de forma correta, o que nos importa a crítica alheia? Agora, se nós estamos agindo de forma equivocada, ora, retifiquemos os passos e numa circunstância ou noutra, mantenhamos sempre a paz. Por quê? Porque não há ninguém livre das observações maldosas dos outros. Não há ninguém livre da observação maldosa dos outros. E nós estamos sempre sendo observados pelos outros, que se encontram ao nosso lado, os que nos cercam, são pessoas, digamos assim, com as quais eu devo ressarcir os meus débitos kármicos, superando situações ou circunstâncias um tanto difíceis. Diz Joana, todos os missionários que passaram pela terra sofreram agressividades e crueldades das pessoas que os cercavam. Porém, felizes, eles conseguiram cumprir as tarefas, as missões para as quais foram imbuídos, para as quais deveriam desempenhar essas missões. Ora, nós devemos então tê-los, por exemplo, e mantermos sempre a nossa paz, sem adquirirmos ressentimentos ou mágoa na mente ou no coração contra ninguém. Eis o ensino magnífico com relação aos nossos sentimentos, a vigilância dos nossos sentimentos e a luta caso estejamos com algum ressentimento ou mágoa em nossos corações. Meus amigos, então que a paz de Jesus esteja com todos e que Ele nos ilumine durante toda essa semana. Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima segunda-feira.